Olá, irmãos, a paz de Jesus. Daqui em poucos instantes, nós vamos fazer aí a nossa terceira live, né? Aqui do Ministério de Promoção Humana da Renovação Carismática Católica da Diocese de São Carlos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pastoreio dentro dos grupos de oração. Hoje quem vai estar comigo aqui, né, vai ser o Paulinho, o nosso coordenador diocesano. Mais alguns instantes e nós já começamos. O meu nome é Andréa, né? Nesse tempo da graça de Deus, eu coordeno o Ministério de Promoção Humana aqui da Diocese de São Carlos. Eu sou da cidade de São Carlos. Participo do grupo de oração jovem Ruiós, da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E também do grupo de oração misto, Arcanjo São Rafael, da Igreja Nossa Senhora das Graças. Olá, Paulinho, seja bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, salve Maria, boa tarde, Andréia. Paz, a paz. Boa tarde quem está com a gente aí, Deus abençoe todo mundo, todos nós. Eu estava falando um pouquinho de onde eu sou. Acho que quase todo mundo te conhece, né, Paulinho? Então fica mais fácil, né? Deu só uma cortadinha, André, você podia repetir, por favor? Não, é que quase todo mundo te conhece, né? Você é o nosso coordenador, né? Mas se você quiser se apresentar, à vontade. Bom, eu sou o Paulo Alexandre, né, mais conhecido como Paulinho. Estou aqui ajustando minha câmera aqui para ficar a imagem legal. Eu moro aqui na cidade de Araraquara, sou casado com a Elisandra, né, 14 anos mais ou menos. E atualmente eu faço parte do grupo de oração Feiras, da Capela do Sagrado Coração de Jesus, certo? Eu estou na renovação carismática mais ou menos há 20 anos, 22 anos já nessa caminhada. E atualmente, até o final de 2021, eu coordeno a nossa diocese aqui, a renovação carismática na Diocese de São Carlos, com muita alegria, né, por essa escolha de Deus, com muita satisfação realmente de poder servir os irmãos através desse ministério. Amém. Amém. Paulinho, eu gostaria de agradecer realmente aí a tua presença conosco nesta tarde, né? Nesse terceiro bate-papo do Ministério de Promoção Humana, na verdade, da renovação, né? É um bate-papo carismático, né? Isso. E todos esses assuntos, né? Todos nós somos chamados, né? A ser promotores humanos, principalmente nesse tempo. Então, que nós pudéssemos aí, né? Iniciar essa nossa tarde, esse nosso momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos Coração dos fiéis vossos fiéis. e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis Dos com a vossos luz do fiéis. Espírito Santo. A luz do Fazei que Espírito. apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta tarde, né, nós clamamos a Ti, ao Espírito Santo de Deus, sobre nós, né? Clamamos sobre a vida do Paulinho, sobre cada um dos irmãos que aqui estão conosco reunidos. Clamamos ao Espírito Santo de Deus sobre cada uma das cidades da nossa diocese, sobre cada um dos grupos de oração. Venha o Espírito Santo de Deus soprando sobre nós, né? Reavivando a chama. E nesse tempo, né, fomos constituídos, né, sentinelas da casa do Senhor. Então, venha o Espírito Santo de Deus, né, nos mantendo firme nos nossos postos, onde o Senhor nos colocou, né? E não há nada que possa nos tirar, não há nada que possa nos desanimar.
Por isso, venha o Espírito Santo de Deus, tu és a nossa força, tu és o nosso amparo. Vinde, ó Espírito Santo de Deus, né, conduzindo os nossos corações, as nossas mentes, os nossos sentimentos, conduzindo o Espírito Santo de Deus a cada um dos vicariatos, a cada um dos coordenadores, servos, ministérios, a todo o povo de Deus, né? A todos aqueles que não são da renovação, a todos os irmãos que neste dia sofrem, né? Por não terem sido pastoreados, a todos aqueles que se encontram sozinhos, que se encontram aflitos, que se encontram, muitas das vezes, querendo, ó Senhor, desistir. Por isso, venha o Espírito Santo de Deus. Areixamba, lerirerecanda, lerirerecamba, lerirerecanda. Areixamba, lerirerecanda, lerirerecamba, lerirerecanda. Areixamba, lerirerecanda, lerirerecamba, lerirerecanda. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama mais uma vez a tua unção, um novo batismo no Espírito Santo em cada um de nós. Areixamba, lerirerecanda. Areixamba, lerirerecanda. Areixamba, lerirerecanda, lerirerecamba, lerirerecanda. Vem sobre nós. Vem, Espírito de Deus. Nós te suplicamos com a tua graça. Guia-nos. Enche a nossa vida, nosso coração com sua força. Areixamba, lerirerecanda. Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Reaviva-nos. Areixamba, lerirerecanda. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te suplicamos. Vem sobre nós. O Senhor me colocava muito a visualização, né, de pessoas caídas, né, e ele realmente assim, tomando pela mão e levantando, né, por isso a palavra mesmo que me vem é levantar, né, levantados, levantados, ó Senhor, pelo teu Espírito, levantados, ó Senhor, pela tua força, pelo teu mover, Senhor, louvado sejas, né, exaltado sejas, ó Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho, pelo teu amparo. Louvado sejas, ó Senhor, que tu és aquele que olha tudo, que perscruta tudo, tu és onisciente, onipresente. Que som do nosso coração, que som da nossa alma, que toca a nossa vida. Bendito tu és seja zeloso, teu... tu és cuidadoso conosco, tu és um Pai paciencioso. Louvado sejas, ó Senhor. A sua acolhida no seu coração de bom pastor, Senhor. Bendito seja o teu nome. Por ser aquele que nos ser o nosso mestre. Amém. Amém. E nós clamamos e pedimos a poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, da nossa mãe de Pentecostes, para que passe à frente deste momento, deste bate-papo, passe à frente de todos os irmãos que aqui estão, todos os que irão acompanhar, e de toda a nossa diocese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Muito bom. Muita alegria que a gente está aqui, né, André, essa tarde. Sim. Diante desse Deus que nos levanta, que nos coloca em pé, né? Força da ressurreição do Senhor nos toca, nos atinge diretamente, né? Amém. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre o pastoreio, que é algo tão importante aí, né, dentro dos nossos grupos de oração, né? E é o segundo pilar, né, do Ministério de Promoção Humana. Semana passada nós falávamos da acolhida, né? E daqui 15 dias, no último domingo desse mês, nós vamos conversar um pouquinho também
sobre a caridade. Hoje, então, o nosso segundo pilar sobre o pastoreio. Gostaria que a gente já pudesse aí, né, clamar pelo Paulinho, né? Ele vai conduzir a palavra para nós, né? Vai iniciar esse nosso momento. Nós pedimos o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, sobre a sua história, para que nesta tarde, né, o Senhor o unja, o guie, né, e para que ele seja boca do Senhor para nós. Que o Espírito Santo de Deus o proteja e Mãe de Pentecostes o cubra. Amém. Obrigado pela oração. A gente vai falar sobre o pastoreio, né? Então, ontem a gente está numa atividade de pastoreio. Então, eu ainda não vou anunciar, mas, graças a Deus, a gente já tem uma nova coordenadora do Ministério de Promoção Humana no nosso estado. Em breve, a gente tem uma notícia. Nós tivemos a eleição também do Marcelo Arangon para mais 2 anos de coordenação do estado de São Paulo. Então, foi um dia de pastoreio, de ouvir sobre o pastoreio, de ver o pastoreio, de pensar, né, aquilo que Deus tem para nós em relação ao pastoreio. E eu vou partilhar com vocês o pastoreio em nossos grupos de oração, né? Então, irmãos e irmãs, nós estamos reunidos, a gente sabe que nosso grupo de oração tem uma missão de levar almas para Deus através da graça do batismo no Espírito Santo. E isso passa pela experiência do pastoreio. E o pastoreio ele precisa ser exercido com generosidade. Queria que vocês guardassem bem essa palavra, generosidade, que já é, né, inspiração para nossas atividades, já é o rema para a nossa missão de coordenação, para a nossa diocese, é realmente a generosidade. Mas para começar falando do pastoreio e do bom pastor, eu queria ler para vocês, não sei se todos conhecem, uma passagem de Ezequiel, capítulo 34, onde o Senhor faz a denúncia dos maus pastores. Então, nessa passagem, ele vai falar sobre os maus pastores, quem são essas pessoas, como eles agem, e depois ele vai falar como é que ele vai resolver o problema do pastoreio. Então, para a gente, vai iluminar muito a nossa reflexão, essa palavra de Ezequiel 34. Então, não sei se vocês estão com as Sagradas Escrituras aí. Se vocês não estiverem, mas eu vou partilhar com vocês aqui a palavra de Deus. Vamos acompanhar. Veio-me a palavra do Senhor. Veio-me a palavra do Senhor. Filho de homem, pronunciai esse oráculo contra os pastores de Israel. Pronunciai um oráculo e dize a estes pastores. Assim fala o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Não é o rebanho que eles devem apacentar? Comeis as partes gordas, vos vestis com lã, sacrificando os animais cevados, mas o rebanho não apacentais. Até aí, depois a gente lê os outros versículos. Então, essa analogia do pastoreio no nosso grupo de oração significa o cuidado com as ovelhas. Quando o pastor apacenta as ovelhas, é o ofício dele de cuidar de cada uma das ovelhas. O ofício dele, a gente pegar realmente na atividade pastoril, de dar o alimento para a ovelha, de cuidar da ovelha ferida, para que ela possa engordar, para que possa se alimentar, levar a ovelha até a pastagem, trazer a ovelha de volta para a pastagem, defender a ovelha de animais ferozes. Se a gente pensar num pastoreio que acontece numa região onde existem animais ferozes, né? Raposas, lobos, enfim, a função do pastor é proteger, não permitir que as ovelhas se desgarrem do rebanho. Então, toda essa analogia, essa comparação que Jesus faz entre o pastoreio, né, ou atividade pastoril, e a evangelização, ou até mesmo ao seu comportamento, é para que fique mais claro para a gente como é que nós devemos proceder diante dos irmãos. Pastorear os irmãos é cuidar dos irmãos, é cuidar dessas almas, é levar essas almas para o céu, mas também pensando nela como um todo. Essa é a grande lição que a gente tira do exemplo do pastoreio que Jesus nos dá. Cuidar das pessoas, dos irmãos, completamente. Da sua alma, do seu corpo, não separar a pessoa humana. Muita gente pode cair nesse engano no grupo de oração, achando que lá a gente vai cuidar da alma. Mas uma pessoa não é só alma e nunca será. A pessoa é uma junção de alma e de corpo. Todas as pessoas são assim.
uma unidade entre alma e corpo. Então a gente precisa pensar em todas as dimensões de nossos irmãos, e a atividade do pastoreio dá conta disso. A atividade da promoção humana vem nos despertar para essa realidade, que nós precisamos pensar no irmão como um ser humano que ele é, alma e corpo, e não só como se ele fosse uma fumacinha, ou como fosse um anjo, né? Para a gente ficar mais claro entender, o anjo só é por espírito. Então o anjo reza, adora, pensa, é inteligente, é um ser inteligente, pensante, que adora a Deus, que comunga da sabedoria de Deus, mas não tem corpo. Já os animais, pelo contrário, eles têm um corpo, não é? A natureza tem a matéria, e nós somos a união dessas realidades. Nós somos o ser humano, é corpo e é alma junto, numa unidade, e não separado. Então a gente não faz grupo de oração, não promove grupo de oração para os anjos. Por isso nós precisamos cuidar do nosso irmão por inteiro. Nós não promovemos grupo de oração para os animais. Por isso nós precisamos cuidar dos irmãos por inteiro, do ser humano, essa unidade entre corpo e alma. Então que isso possa ficar no nosso coração. E Jesus então usa a analogia do pastoreio. E Ezequiel, então, Deus vai repreender os maus pastores. E ele já começa no primeiro versículo, no versículo 1 ao versículo 3, dizendo de uma atitude do pastor, do mau pastor. Qual é a atitude do mau pastor? Então, a gente vai usar esse método para refletir. Nós vamos primeiro apresentar o que é mal, depois a gente apresenta o que é bom, né? A gente chama de antítese. Então, a gente vai dar o exemplo daquilo que é mal, depois a gente vai falar como deve ser a partir da palavra de Deus. Bom, então, esses pastores apacentam a si mesmos. Olha só que absurdo, né? O pastor, ele é contratado, no caso aqui do exemplo do povo de Deus, né? Para cuidar das ovelhas. E ao invés disso, ele fica cuidando de si. Então, você imagina a nossa atitude, muitas vezes a gente se pega nessa situação, a gente precisa mudar isso, a gente está preocupado com a gente mesmo no grupo de oração, não com os irmãos. Está preocupado, de repente, será que eu estou obedecendo direito o meu coordenador, já numa atitude mais vaidosa? Ou será que eu vou conseguir alguma vantagem me aproximando do irmão, cuidando do irmão? Né? De repente, olha aí, ó, a gente está próximo das eleições, né? E a gente usa como os maus políticos fazem, né? Faz aquela listinha de gente que está cuidando, que tá auxiliando, para poder depois pedir voto, para poder se beneficiar. Então, essa é a imagem dos pastores que apacentam a si mesmo, que o Senhor fala aqui para nós em Ezequiel. E a pergunta que tem no versículo 2 e 3, né? Não é o rebanho que eles devem apacentar. Como é que eles estão cuidando de si mesmo, se preocupando consigo mesmo, né? Então, isso, irmãos e irmãs, o antídoto a gente vai falar depois, mas o antídoto para esse não apacentar a si mesmo é a generosidade, é o sair de si. Nós precisamos ser pastores ao contrário disso. Cuidar dos irmãos com generosidade. E se eu estou para pastorear, eu devo realmente cuidar dos irmãos e não de mim. Não é? De mim cuida o Senhor. De mim toma conta o Espírito, a Santíssima Mãe de Deus cuida de mim. Nós, enquanto missão, no grupo de oração, enquanto ministério, nós precisamos cuidar dos irmãos, certo? Depois ele continua no versículos 4. Não fortaleceste os animais fracos, não curastes o doente, não tratastes o que quebrou a pata, não reconduzistes o que se desgarrou, não procurastes o que se perdeu, mas exerceste a vossa autoridade pela violência e opressão. Ou seja, esse pastor aqui que o senhor está repreendendo não faz absolutamente nada daquilo que ele tem que fazer. Ele não entendeu ainda o que precisa ser feito. E nós essa tarde, precisamos deixar cair a ficha no nosso coração, não é? O Espírito Santo nos despertar para que a gente possa compreender o que é aquilo que o Senhor está fazendo com isso. É missão do pastor curar as feridas. É missão do pastor, porque senão a ovelha morre, senão as feridas. A ovelha não sabe se cuidar sozinha. E muitas vezes os irmãozinhos chegam no nosso grupo de oração dessa mesma maneira, feridos, e não sabem se cuidar sozinhos ainda. Não sabem quem deve procurar, feridos nas suas emoções, feridos na sua fé, feridos na sua vida humana, feridos nos seus relacionamentos, e ainda não sabem se cuidar. Como é que cuida de uma ferida? Faz parte do ministério do pastoreio cuidar desses irmãos, faz parte da promoção humana, ajudar esses irmãos e cuidar das feridas. Olha, irmão, ouvir a partilha, né? Então a gente começa a crescer nesse ministério, quando a gente começa a aprender a ouvir o irmão, a ouvir mais, a ter a paciência de ouvir,
a não nos adiantarmos em respostas prontas, em respostas já frases feitas em relação ao irmão. Nós precisamos ouvir, cada pessoa é única. Deus deu uma íris de ouro para cada um, deu uma digital para cada um, para nos mostrar que nós somos únicos. Deus nos trata assim, de maneira única, pessoal, e nós precisamos aprender a tratar os nossos irmãos dessa maneira. Então, para que a gente possa dar o remédio certo para o irmão, nós precisamos ouvi-lo, fazer esse diagnóstico. Não é? O que é fazer um diagnóstico, se não sentir o cheiro da ovelha, estar perto, saber o que está acontecendo. Imagina um pastor procurando ferida nas ovelhas. Ele vai abrindo a lã das ovelhas, procurando onde ela se feriu, e ele precisa estar perto, ele precisa se misturar na vida da ovelha, ele precisa abraçar essa ovelha, ele precisa sentir o cheiro dessa ovelha, e nesse trato dele com a ovelha acaba pegando o próprio cheiro do pastor. E é assim que nós devemos promover os nossos irmãos, a humanidade, nossos irmãos. Nós precisamos que nossos irmãos, nós tenhamos no nosso nariz o cheiro deles, eles tenham o nosso cheiro. E é só nesse tempo de pandemia, falar de proximidade parece até um descalabro, né? Mas não é. Nós precisamos achar o jeito de nos aproximarmos dos irmãos, porque o Espírito Santo ele é criativo. O Espírito Santo vai além do que a gente imagina, a gente consegue ver, nós precisamos achar o jeito. E nessa mistura com os irmãos, nós precisamos que os irmãos tenham o nosso cheiro, e nós temos o cheiro dele no nosso nariz. É bonita essa analogia de Jesus. E procurar a ferida. E aí curar a ferida doente, a ovelha doente, seja a cura espiritual, com a oração, encaminhando para o ministério de oração por cura e libertação. Uma coisa muito importante que a gente precisa promover nos nossos irmãos que chegam no nosso grupo de oração é acesso aos sacramentos. Quantos chegam sem acesso ao sacramento? O sacramento, né, Deus deu para a gente, para a igreja, para santificar-nos para a eternidade. E a gente, muitas vezes, não promove o acesso dos nossos irmãos aos sacramentos. E quanta gente com capacidade de dar catequese para os irmãos, quanta gente abre o coração, irmão, seja generoso. Nós precisamos de generosidade, acolher esses irmãos na igreja, acolher os sacramentos, admiti-los novamente, prepará-los para que a igreja proporcione a eles, distribua o sacramento, promova o sacramento na vida deles. E isso é acolhida, isso é pastoreio, isso é cuidado com os irmãos, certo? Então, nós precisamos aprender a curar as feridas, as ovelhas doentes. Aí, a outra repreensão do Senhor é essa: não tratastes o que quebrou a pata. Muitas vezes o pastor precisa quebrar a pata da ovelha para cuidar dela, mas essa quebradura da pata precisa ser curada também. Por isso que o pastor traz as ovelhas nos ombros. A gente vê as imagens do bom pastor com a ovelha no ombro, são as ovelhas com as patas quebradas. Quebradas para poderem serem curadas. Muitas vezes a ferida é tão profunda da ovelha que ela não pode ficar sozinha, a gente precisa trazer ela no colo. E aí, irmãos e irmãs, é interessante porque o pastor que pensa em si mesmo, ele não vai lembrar de curar a ovelha. Se a gente não aprender a se esquecer em generosidade, num caminho de generosidade pelo irmão, a gente não lembra de cuidar das ovelhas. A gente esquece que a gente quebrou a pata de uma, a gente esquece que a outra está ferida, a gente esquece de dar água para uma, a gente esquece de colocar comida para outra, a gente esquece de encaminhar os irmãos para o sacramento, a gente esquece de cuidar da vida dos irmãos, de perguntar como é que está. Certo? Então nós precisamos esquecer de nós. Outra repreensão que o Senhor faz no versículo 4 é: não fortaleceste os animais fracos. E quantos irmãos chegam no nosso grupo de oração fracos, apoiados, muitas vezes, gente, chega no nosso grupo de oração pessoas pedindo oração desesperadas, e é uma situação relacionada à sua vida financeira, sua vida profissional. Às vezes a pessoa não tem comida em casa, não consegue um trabalho, não consegue organizar a sua vida financeira para o trabalho. E a gente tem a obrigação, como cristãos, sermos. Às vezes a gente tira R$50 do bolso e dá para o irmão, fala: irmão, compra o arroz aqui para você, mas no mês que vem não vai ter esses R$50. Nós precisamos promover a vida dos irmãos a ponto de que ele consiga se organizar financeiramente, ele consiga prover o próprio sustento. A gente precisa ser canal
dessa providência de Deus na vida dos irmãos, que vai além da ajuda imediata. A ajuda financeira é uma ajuda imediata e pontual. Nós precisamos criar, Deus, através de nós, quer criar situações perenes na vida das pessoas, de estabilidade. E esse é o nosso grupo de oração. Eu sei que são elementos talvez até desconhecidos para muitas pessoas, mas preste atenção, irmão. O Senhor nos dá uma palavra para esse tempo de pandemia, que é o seguinte, que a glória da segunda casa vai ultrapassar a glória da primeira. Isso significa que o Senhor vai além. E nós precisamos ir além também. Nosso ministério de promoção das pessoas. Não fortalecer os animais fracos, precisamos fortalecer os irmãos. Fortalecendo a fé, fortalecendo os relacionamentos. Quantas pessoas chegam com seus relacionamentos destruídos no nosso grupo de oração? E a gente só consegue cuidar das ovelhas se a gente conseguir ouvi-las primeiro. Então é isso que o Senhor repreende aqui. Quer falar alguma coisa, Andréia? Posso continuar? Tá. Pode, tá tranquilo. Versículo 6. Ainda no versículo 5, o Senhor vai falar dos pastores que tratam as ovelhas pela violência e opressão. Irmãos, que isso nem se diga no meio de nós. Olha como nós estamos tratando os nossos irmãos. O Senhor Jonas da Bíblia tem uma fantástica. Os problemas são meus, mas o meu sorriso pertence aos outros. O meu olhar é dos outros. E no grupo de oração precisa ser assim. É evidente que nós temos problemas, que você tem, que eu tenho, problemas seríssimos muitas vezes. Mas o meu olhar é dos outros. Precisa ser para o outro. O meu sorriso pertence ao outro. Isso é generosidade. E aí a repreensão do Senhor são os pastores que tratam as ovelhas com violência e opressão. Não, isso eu não gostaria nunca de ouvir no meio de nós. Não é? Coordenadores de grupo de oração, ministros da promoção humana, pregadores, todos os ministeriados tratando as pessoas com opressão, com violência. Irmãos, isso no meio de nós não é nem para se comentar uma coisa dessa. Nosso Senhor não permita que no meio de nós tenham pessoas que ainda usam desse expediente de autoridade, de opressão, de violência, para tratar as pessoas que chegam no nosso grupo de oração. Nós precisamos ser o sorriso de Deus, o colo do Pai para essas pessoas, o pastor que acolhe, não é? Porque quem aponta o dedo é o inimigo já faz isso, o mundo já judia, nós não. Nós amamos primeiro, nós acolhemos, com certeza de nós se lembra, a primeira pessoa que nos acolheu no grupo de oração. Eu não sei se a gente vai lembrar da primeira pregação, se a gente vai lembrar da primeira música, se a gente vai lembrar da primeira oração que fizeram por nós, mas nós vamos lembrar do primeiro abraço. Vamos lembrar daqueles que nos acolheram, aquela pessoa que caminhou com a gente, que sentou do nosso lado, que perguntou de onde a gente era, que nos chamou para participar de alguma coisa. Nós vamos lembrar disso. Olha a importância da acolhida do pastoreio, de promover, isso é promover os nossos irmãos. Nós estamos, quantas pessoas estão no grupo de oração porque foram abraçadas na porta, porque alguém perguntou o que estava acontecendo na sua vida, porque alguém se importou com o rosto de Deus. Então nós precisamos ser essas pessoas. Você que é ministeriado de grupo de oração, que tem um ministério, você que é no Ministério da Promoção Humana, principalmente, ser esse abraço do Pai na porta do grupo, em todas as dimensões, não só física, mas o que significa o abraço do Pai, lá em Lucas 15, do filho que volta para casa. Nós precisamos ser esses da igreja, que é a história do lugar, é um Deus que te ama. Eu sou simplesmente um sinal dessa graça de tomar conta do seu coração, mas a gente meio e O vídeo está travando um pouquinho, irmão. de atitudes como essa, de opressão, de violência. Então, que isso não se diga no meio de nós. Quer falar, Andréia? Não, é o vídeo que está travando um pouquinho, mas eu acho que deve ter. É a conexão. Vamos rezar pela conexão aqui. Essa última parte que eu acho que os irmãos não conseguiram escutar.
É que no meio de nós não se ouça dizer em pessoas que tratam os outros com violência e opressão, que alguém foi em algum grupo de oração da nossa diocese e foi oprimido, foi maltratado, foi discriminado. No meio de nós que isso não aconteça, em nome do Senhor Jesus. Para o bem das nossas almas, porque isso responderemos seriamente diante do Senhor por uma atitude como essa. Nós somos esse sacramental, esse sinal de Deus na porta, sinal do amor do Pai. Nós precisamos continuar dessa maneira. Muito bem. Versículo 6. Meu rebanho se extraviou por todos os montes, por todos os outreiros. Meu rebanho dispersou-se por toda a superfície da terra, sem ninguém para procurá-lo e buscá-lo. Por isso, pastores, ouvi, escutai a palavra do Senhor, certo como eu vivo, oráculo do Senhor. Aí o Senhor vai começar a falar um monte de coisa para os pastores. Mas olha que tristeza, um rebanho disperso, um rebanho que foi embora, um rebanho onde ninguém foi atrás das ovelhas. A nossa missão nessa volta, nossos grupos de oração presenciais, que com a graça de Deus, em breve, né, a gente espera no Senhor, no tempo de Deus, essa volta. Nós vamos ter esse trabalho de buscar as ovelhas. Aonde estão as ovelhas que o Senhor nos confiou? Aonde estão as ovelhas do Senhor? Nós precisamos buscá-las de maneira criativa, de maneira inspirada pelo Espírito. Porque a reclamação do Senhor contra os maus pastores é essa. Que eles não se preocupam com as ovelhas que vão embora. Eles não se preocupam com as ovelhas que se dispersam. Nós precisamos buscar essas ovelhas. Ter disposição para buscar as ovelhas. Generosidade, porque, irmãos, buscar a ovelha cansa. Cansa, porque talvez ela esteja longe, a gente vai precisar andar muito. Gastar muita mensagem de WhatsApp. Gastar muito crédito de telefone. Para ir atrás dessas ovelhas. Muita paciência, gastar nossa paciência, porque a gente sabe qual é o melhor caminho. A gente sabe que a casa de Deus é a casa dos irmãos, é o lugar onde vai ter a cura, onde vai ter a restauração das vidas. Mas os irmãos insistem muitas vezes em não admitir, não é? A ovelha não quer voltar, ela acha que ela pode sozinha, que ela vai conseguir sozinha. Enfim, a gente precisa gastar a nossa paciência. Padecer é sofrer com, ter paciência é sofrer na situação e não abandonar a situação. Isso é generosidade. Se a gente não se abrir nessa dimensão de sermos generosos no serviço do Senhor, vai ficar chato trabalhar para Deus, cansativo, vai ficar de uma maneira horrível que nós não suportaremos. Partilhar uma coisa com vocês. Quando o Senhor me chamou para a coordenação, eu tinha mais ou menos a dimensão de tamanho do trabalho, né? Que daria, tamanho do desgaste, enfim. Tinha mais ou menos a dimensão. Mas o Senhor me deu uma palavra no começo, nos primeiros meses, no final do ano, para o começo desse ano, que era a palavra de eu não me reter. O Senhor me dizia assim, não se guarde. Todas as vezes que você se guardar, você vai sentir o peso do fardo. Todas as vezes que você abrir o coração generosamente, você vai sentir que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Amém. E eu quero testemunhar para vocês que essa palavra do Senhor se cumpre na minha vida. Todas as vezes que eu penso em reter alguma coisa, dizer um não, procrastinar alguma situação, não querer realizar ou querer o caminho mais fácil, imediatamente eu sinto o peso de tudo isso que nós exercemos. Todas as vezes que pelo movimento do Espírito meu coração se abre e eu digo sim ao Senhor, irmãos, é leve, é suave, e eu vou te dizer que é até agradável, André, muitas vezes, o sacrifício e o esforço. Mas isso é recompensa de Deus. Então nós precisamos ser generosos no pastoreio, na busca pelos irmãos. Andar atrás dos irmãos, procurá-los, insistir, persistir, até que eles voltem. Então nós não podemos nos reter, nos guardar nesse pastoreio. Tudo bem, já faz algum tempo que a gente está falando aqui, eu preciso ir concluindo, né? Eu queria trazer aqui o exemplo, depois, a passagem de Jesus, que retoma essa mesma dimensão do pastoreio. Só que o Senhor vai falar de uma maneira, assim,
a excelência do pastoreio, né? Jesus vai levar, assim, a generosidade, isso que Ezequiel, que o Senhor começou a dizer em Ezequiel. João 10, capítulo 11, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor se despoja da própria vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é verdadeiramente pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo se apodera delas e as dispersa. É que ele é mercenário, e pouco lhe importam as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como meu pai me conhece, e eu conheço meu pai. E eu me despojo da vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste redil, e também a estas é preciso que eu as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Chegamos aqui à excelência do pastoreio. Jesus, então, ele é a realização plena do que é cuidar das ovelhas. Ele vai dizer que o bom pastor entrega a sua própria vida às ovelhas. Isso é generosidade, isso é amor. Em outras palavras, o pastor ama as ovelhas. Por que entregar a vida para as ovelhas é amor? Porque amor, meus irmãos, vou ler um pedacinho para vocês. Deus é uma atitude pessoal e perene de esvaziamento em direção ao outro. Esse é o movimento eterno de Deus que se chama amor e que foi comunicado aos homens. A encarnação do Verbo é revelação do próprio ser de Deus. Através dela, Jesus disse: Deus é isto, Deus é amor. Então, o que é amor? É a atitude de esvaziamento, é o movimento eterno de Deus em direção aos outros. É o esvaziamento, é o sair de si, é a generosidade. E aqui eu vou explicar para vocês o que é generosidade. Generosidade é fazer além da obrigação. Uma coisa é fazer aquilo que eu tenho a obrigação de fazer. Eu sou ministeriado, eu sou do grupo de oração, eu sou coordenador de grupo, eu sou do Ministério de Promoção Humana, e eu tenho a obrigação de cuidar das pessoas. Então eu vou acolher, eu vou encaminhar os sacramentos, eu vou obedecer ao meu coordenador, eu vou obedecer a apostila, eu vou obedecer a Andréia, eu vou obedecer ao padre, eu vou obedecer, mas isso é a minha obrigação. Sim. O que Jesus está falando é de generosidade. Aí vocês vão lembrar dessa passagem, se alguém te obrigar a andar algumas léguas, anda mais. Se alguém te pedir a capa, dê também o seu manto. Mas como que você entende isso? É só na dimensão da generosidade. O que Jesus está falando aqui é que ele é um pastor generoso, que ele cuida das ovelhas de maneira generosa, ele não faz só a obrigação que ele precisa fazer pelas ovelhas. Aí no mistério da salvação de nossas almas por nosso Senhor, a gente vai entender que apenas um gesto de Jesus, uma atitude reparadora, um pensamento que ele levasse a Deus Pai em reparação ao pecado de Adão, seria suficiente para redimir a humanidade. A humanidade se salvaria, abriria o céu, ele poderia voltar na ascensão, acabou tudo. Não. Mas Jesus, ele é generoso. A cruz é um grito aterrador de Deus dizendo à humanidade: eu amo cada um de vocês de maneira generosa. E o meu movimento é esse de esvaziamento constante em direção a cada um de vocês. Irmãos e irmãs, amar as ovelhas e cuidá-las é um movimento da saída de nós mesmos em direção a essas ovelhas, em direção aos irmãos, constantemente, continuamente, sem parar. Aí entra o se poupar. Lembra que a gente falava alguns segundos atrás de se gastar, de se guardar ou se guardar? Quando eu admito e permito que a graça do Espírito mova o meu coração, de maneira que constantemente esse movimento aconteça em mim, aí eu estou amando o irmão. Não existe um se gastar, porque é um derramamento perene e constante, é uma saída de si mesmo de maneira perene e constante em direção ao outro.
a gente vai entender, a partir dessa explicação, o que acontece na parábola do bom samaritano. É o esvaziamento de si mesmo. Ele sai de si em direção ao outro. Então, o homem que acolhe o bom samaritano, ele é generoso na sua atitude. Ele não só faz a sua obrigação, ele vai além da sua obrigação. É isso que o Senhor espera de nós, irmão, no pastoreio. Que a gente vá além da obrigação. Eu partilhava com os irmãos do Ministério das Universidades Renovadas o seguinte: a dinâmica de vida que eles têm, né, ali junto com os outros, muitos deles fora da própria residência, estudando, eles têm muitas obrigações. Mas eu disse para eles assim: é a tua obrigação acolher o teu irmão no grupo, é a obrigação você orar por ele, né? Eu falava com os coordenadores, mas acompanhar aquele tua irmã no médico, isso é generosidade. Porque você está fazendo além. Você está fazendo sem esperar recompensa. Você está fazendo além da obrigação. O que Deus espera de nós no pastoreio? Que a gente faça além da nossa obrigação. Essa é a vontade de Deus para nós. É assim que Jesus nos ama. A cruz é generosidade. É além da obrigação. Ele vai por amor, se entregando continuamente, se esvaziando de si. A gente não imagina o benefício que isso faz. E aí, se a gente fosse pensar bem de maneira egoísta na nossa vida espiritual, como esse movimento de sair de si nos santifica, como esse movimento de sair de si nos coloca em comunhão com Deus. Mas primeiro a gente precisa nos abrirmos à generosidade. Precisamos servir de maneira generosa. É bom ir na casa da avó, né? Minhas avós morreram já, mas eu tenho algumas tias da minha esposa, minha mãe, minha tia em Brasília, assim, os mais idosos. A gente precisa comer bastante na casa deles, né? A gente come só um pouquinho, né? Eles vão falar: a comida não tá boa, você não tá gostando da comida. Mas por que eles agem assim? Porque eles agem com generosidade. É você colocar no prato do irmão muito mais do que ele precisa comer. Isso é ser generoso, irmãos. É fazer além da obrigação. É isso que Deus espera de nós, Andréia. Amém, glória a Deus. Essa generosidade, né? Esse ir além, esse se desgastar. E algo assim, né? Partilhando aqui, né, um pouquinho sobre as dicas, né, de como fazer o pastoreio, de como ir ao encontro desse irmão, né? Por primeiro, ter a noção, né? Você saber que você está pastoreando, você está olhando, cuidando de uma alma. A maior função, a maior objetivo do pastoreio, né? A gente olha, a gente conversa, a gente cuida, é santificar essa alma. Então, tudo que for feito, tudo que for realizado é para santificação deste filho ou filha de Deus. E o pastoreio, né, o Jesus, né, que é o bom pastor, aí, o grande pastor, ele vem nos ensinar a como olhar, a como cuidar dessa ovelha. Então, assim, o que eu vejo muitas das vezes, né, e é o que acontece nos relatos dos irmãos, como o próprio irmão já disse, né, o pastoreio é algo que cansa, é algo que dá trabalho, é algo que exige da pessoa, né? Então é por isso que o servo, né, a pessoa que pastoreia, ela precisa, por primeiro, estar junto do Senhor, porque eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho, não é verdade? É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com os irmãos, né, que nós colocamos para exercer essa função do pastoreio. Como a gente fala, nós não excluímos ninguém, mas cada um está no seu tempo. Lembra de você quando entrou no grupo de oração, né? Nós somos pastoreados primeiro, né? O Senhor cuidou das nossas feridas. É claro que ainda nós temos muitas, né? E nós estamos em processo de cura até o final. Mas as feridas mais latentes, né? Elas foram fechadas, elas estão sendo cuidadas. Agora imagine um irmãozinho que acabou de chegar, que tem muitas questões, não dá para ele entrar em contato com o irmão que também tem muitas feridas, né? Infelizmente a gente não vai
naquele jargão, né? Não dá para um cego ainda guiar o outro. Então, por isso que é muito importante nós termos, né, no grupo de oração, né, essa questão do cuidado com a pessoa que pastoreia, certo? Porque ela precisa resplandecer, ela precisa viver aquilo que ela fala. Um exemplo básico. Vamos supor que entrou no seu grupo de oração um irmão que tem o vício do álcool, né? O vício aí da bebida, e ele tá lutando com isso. Como que eu vou pastorear o irmão e vou chamar ele, né? Vamos lá, né? A gente leva os irmãos para comer, a gente leva os irmãos para os nossos encontros. Aí eu vou chamar o irmão, ó, aí eu mais uma outra pessoa chamo o irmão para ir comer tomar um sorvete, comer um pastel, e ali na mesa nós colocamos uma bebida. Vocês entendem, irmão? Pode parecer algo, né? São pequenos detalhes. Ah, tá, mas a bebida social, mas irmão, naquele momento você vai ter que saber, as pessoas têm que abdicar, né? E nós precisamos olhar para aquilo que o irmão está vivendo. Então não tem como eu pastorear alguém que está com, por exemplo, que está com muitas feridas de relacionamento, se eu mesma, né, eu não consigo, se eu tenho muitas feridas. Uma irmã, por exemplo, vem falar, eu tô querendo largar do meu marido, né? E você tem que pastorear, o pastoreio tem que ser segundo o evangelho, irmãos. Qual que vai ser o nosso norte? Qual que vão ser as nossas palavras? Baseadas no evangelho, baseadas na palavra de nosso Senhor. Então eu vou virar para essa irmã, aí ela vai contar do marido dela, né? Tudo que ele faz com ela. E você vai ter que engolir aquilo. Humanamente, você fala, nossa, ele é um canalha. Não é? Né? Você vai. E aí aquela questão, né? O pastor, aquele que pastoreia, ele tem que matar a voz interna. Ele tem que silenciar. Porque o que vai sair da boca é somente aquilo que o Senhor fala, somente aquilo que o Senhor falaria. Então, por isso a questão que quem pastoreia, né, ele tem que estar em constante oração e guiado pelo Espírito. A nossa vontade de falar, nossa, esse teu marido é realmente um canalha, mas não. A gente vai virar e falar, irmã, né, nós vamos rezar por você, mas por primeiro, né, a gente é claro que é um processo, mas nós vamos rezar para o restauramento do teu casamento, pela libertação do teu marido. Então, há muitas situações, né? A menos que ela esteja passando por agressões físicas, há muitas coisas, há muitos N's aí envolvidos, né? Nós vamos ajudar essa irmã, mas nós não vamos virar para ela e começar a falar mal do marido dela, falar que ela é um canalha, que ele não sei aquilo e aquilo outro. E aí nós vamos instigar essa irmã a ter mais ódio ainda dele. E, né, o que nós precisamos, quantos casamentos já foram restaurados, não é, meus irmãos? De maridos, de esposas que viviam totalmente na escuridão. E aí, pelo nome e poder do Senhor, eles foram resgatados. Nós temos que acreditar na ação do Espírito Santo, por mais que a situação seja a mais negra possível. Certo? Então, o pastor, ele precisa ter um cuidado muito grande, né, com o que ele vai falar. Se você, naquele momento, você pode rezar, né, como o Paulinho mesmo falava, você não precisa dar nenhuma resposta para a pessoa naquele momento. Você pode pedir ajuda, né? E assim, irmãos, o pastoreio ele é algo imenso, assim, algo, esse é apenas um bate-papo, né? A gente, com a graça de Deus, né? Em nome de Jesus, nós vamos ter aí as nossas formações, né? Espalhadas aí por todos os vicariatos. Mas o que nós queremos hoje é dizer que todos nós somos chamados nesse tempo a ser promotores, a ser e a ter esse cuidado de acolher, pastorear os irmãos. E dar a vida por eles, né? Como o Paulinho falava. Uma coisa, irmãos, né? A gente cuida, né, cada pessoa tem um jeito. Então, cada pessoa ela tem que ser pastoreada na sua individualidade. Você não pastoreia um jovem da mesma forma que você pastoreia um adulto ou uma criança ou um idoso. Né? Você tem que entrar na linguagem dele, você tem que estar, né, conhecer. E como que você vai fazer isso? Assim, parece que eu pastorei algo mágico, né? Que a pessoa vai chegar, vai abrir a vida. Não. Por exemplo, essa esposa que sofre com o marido em casa, ela não vai chegar no grupo, às vezes, né? Tem exceções, mas ela não vai chegar e já começar a falar. Ela tem que sentir confiança. Por isso que a gente precisa estar com as pessoas.
né, conversar. Ah, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que escrever? Você não vai ficar escrevendo para as pessoas todos os dias, você não vai na casa dela todos os dias, mas você precisa ter aquela, sabe? Aquela convivência. Por isso que quando a gente, dentro dos grupos, né, as conversas no final do grupo, né, pegar o nome, o endereço dessa pessoa, sabe, meus irmãos? Por isso que é muito importante o caderninho, né? Você tomar nota dos telefones, né? Pegar um Facebook da pessoa. As redes sociais, elas ajudam muito, né? Principalmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, e também em outros, porque às vezes você tá num grupo, a pessoa talvez mora em outro ponto da cidade, então é muito importante, né? E aí, amados, você tem que, para a pessoa conseguir, né? Ela já está muito ferida, ela vem de situações muito difíceis, para ela conseguir se abrir com você, ela precisa se sentir cuidada, você precisa se aproximar. O pastoreio, por primeiro, é uma aproximação. Ela vai se sentir bem, ela vai se sentir confortável, e aí ela partilha, ela pode aí colocar as situações da vida dela, e aí o pastor, essa pessoa que está pastoreando vai, né, olhar, cuidar. Não simplesmente a hora que ela virou e falou, irmã, vou rezar por você, vou rezar pelo seu casamento. Não, é óbvio, né? Nós vamos colocar em oração, nós vamos levar para intercessão, nós vamos fazer novena, nós vamos rezar por essa irmã. Mas isso vai mais além. Vai além de tudo, né? Daquele irmão que tem algum problema de saúde, está precisando, daquela pessoa que tem alguém dentro de casa e ela não consegue ir à missa porque ela não tem com quem deixar essa pessoa que está doente. São várias formas, né? São muitas coisas. Ou ela não está conseguindo ir no grupo de oração porque tem alguém doente que ela precisa olhar. Sabe? Então, irmão, a gente vai. Nós vamos. Realmente, o pastoreio, ele vai culminar, ele vai desembocar na caridade. E aí, muitas das vezes, na caridade espiritual, numa caridade mais relacionada à oração, por exemplo, aquele irmão que perdeu alguém, ele vai desembocar numa caridade material, aquele irmão que está precisando de uma ajuda, que está precisando de você ajudar ele a distribuir um currículo, que está precisando de alguém para levar ele à missa porque ele não consegue ir, ou levar ele no grupo porque ele precisa de uma carona, porque tá com dor, é aquela senhorinha que tem dor no joelho, eu não vou no grupo porque eu não aguento andar, irmã, vou passar daí, vou te pegar. É aquele irmão que vai precisar da tua ajuda para ir naquele encontro em Aparecida. Sabe, então o pastoreio, conforme você vai conversando, ele vai desenvolvendo, né, na caridade, seja ela, né, nas diversas formas. Irmãos, eu gostaria muito de dizer para vocês, nós estamos encerrando, né, daqui a alguns minutinhos, que o pastoreio, né, esse grande chamado do Senhor, encarem ele como um chamado de todo batizado. Todo batizado é chamado, né, a ir ao encontro do outro e anunciar o evangelho. O pastoreio nós, todo batizado, ele recebe esse munus, ele recebe essa unção. Então, o que eu percebo muito são irmãos falando, eu não sou capaz de pastorear. Mesmo depois de ter sido, de estar muitos anos de caminhada, os irmãos, eu tenho medo, eu tenho receio. Ou até mesmo, né, preparando esse momento, o Senhor me colocava muitas situações mal resolvidas do passado, onde você tentou pastorear e aquele pastoreio não foi de sucesso ou não deu certo. E aí o inimigo, muito ardiloso, ele coloca na nossa mente, eu não sei pastorear. Ou ele coloca, né, não, mas as pessoas são muito difíceis, isso é muito difícil. As pessoas não querem mudar, elas não querem melhorar, né? Elas não querem ir. Será? Como foi esse pastoreio? Como que a gente não vai despejar no irmão tudo que ele tem que fazer? Uma irmã chega no grupo, ela fala, olha, eu passei por um processo, né, de aborto, vamos colocar uma situação extrema aqui. Nós não vamos jogar na cara da irmã, você está em pecado. Claro que, com o decorrer do tempo, ela vai ser levada para um sacramento de confissão, ela vai ser levada para situações, para tudo aquilo que ela vai ter que passar para o Senhor curar esse coração, mas por primeiro nós vamos amá-la. É aí que está o olhar, né? Como o irmão falava, o nosso olhar, o nosso sorriso, o nosso abraço é do irmão. Você vai ter que matar a tua voz interna de que eu sei que nós somos cristãos, nós abominamos o aborto, mas você vai amar aquela irmã, porque você não sabe o que levou ela a fazer aquilo. Pensando também nos nossos irmãos que chegam nos nossos grupos e eles têm chegado muito, que são os nossos irmãos que vieram de outras denominações. Esse irmão, mas ele foi um evangélico, ele vai ser amado, ele vai ser querido.
E nós não vamos olhar para o passado dele, para as igrejas às quais ele passou. Sejam elas seitas, não importa onde ele esteve. Nós vamos olhar e amar esse irmão e dizer, irmão, aqui é o teu lugar. Aqui nós estamos contigo e tudo isso que você passou. Agora, em nome de Jesus, o Senhor vai, Ele está te amando, Ele está te cuidando. E venha no grupo, vamos estar, visita esse irmão, vai fazer serenata na casa dele. Quem sabe fazer um grupo de oração na casa dele. Ah, mas irmã, ele era de um bando, ele era daqui. Não importa do que ele era. Ele é um filho amado de Deus e ele entrou no teu grupo para ser curado, para ser liberto. Ah, ele era da igreja tal, X, ele não acreditava em Maria, não importa. Talvez ele nem acredite, talvez demore meses para ele tirar toda aquela carga que ele traz. Mas esse ecumenismo é chamado, irmãos. Ele é muito importante para nós. E aí, meus irmãos, essas dicas de pastoreio, já dei algumas, né? A questão do WhatsApp, de você, agora nós estamos em tempo de pandemia, fica muito mais fácil as redes sociais. O irmão que não tem WhatsApp, não tem telefone, vá bater na porta da casa dele. Não precisa entrar na casa dele, ficar falando dentro da casa dele, mas no portão, ao ar livre, a 2 metros de distância, irmão, eu vim aqui te dizer, perguntar como que você está. Você está precisando de algo? Nós somos do grupo, eu sou André, sou do grupo X, e eu vim te dizer que nós do grupo estamos rezando por você. Você tem alguma intenção de oração? Sabe, irmãos, então nós vamos, não importa, né? Os momentos de partilha pela internet, por que não fazer conversas pelo Google Meet, né? Você ali consegue pastorear irmãos, os irmãos podem conversar, você marcar um bate-papo com ele, né? Uma chamada de vídeo. O grupo pode se organizar e levar a Nossa Senhora, e aí a Nossa Senhora entra como uma visita, onde você levando Nossa Senhora, o irmão, ele vai te falar, ele vai levar Nossa Senhora lá na casa da irmã que tem o marido, o esposo que está doente, e aí ela vai te relatar, ela vai conversar. Essa imagem pode rodar mesmo agora em tempos de pandemia, é possível. Dá trabalho, irmão, dá trabalho. Custa, mas é aí que tá. Por primeiro o Senhor te curou, não foi? Ele te amou, Ele te pastoreou. E agora é a nossa vez. Porque um dia, imagine se alguém não tivesse te pastoreado, imagine se alguém não tivesse insistido em você. Imagine se as pessoas não tivessem insistido em mim, eu não estaria aqui. Paulinho não estaria aqui. Então, por primeiro, um dia, alguém gastou tempo conosco, né? Gastou muita oração para nós estarmos aqui. Qual é a nossa resposta? Um dia nós fomos amadas. E agora nós estamos naquela posição, né? Ah, mas agora eu conheço o evangelho, estou aqui, sou servo. E aí nós vamos ter que ter muita paciência, como o irmão falava, né? Com aquele irmão que não conhece. Porque tiveram paciência conosco, né? Não, quanta bobagem nós falamos, quanta coisa nós fizemos, né? Quantas situações, quantas coisas. Então, essa questão da paciência, né? De olhar para o irmão e não julgá-lo, é muito importante. É muito importante, né? Irmãos, a questão dos terços, né? Dá para se marcar terços pela internet. O irmão ali no terço, ele pode colocar os pedidos de oração dele, né? E ali ele pode pastorear. Então, assim, você pode pastoreá-lo depois, né? Talvez num terço a irmã pode colocar, eu queria pedir pelo meu filho que tá nas drogas. Além de rezar por essa irmã, a gente vai arranjar um local para esse irmão, caso ele queira sair. Sabe, é o ir além, é o ir. Então, essa questão das dicas, mesmo, meus irmãos, né? Pelas redes sociais, nós temos N formas de fazer o pastoreio, né? Nós não estamos. E se você está num grupo de oração misto, que as pessoas são de mais idade e não tem muitas, né, habilidades com as redes sociais, aí vai o tete-a-tete mesmo, vai ir à casa da pessoa, vai ligar pelo telefone fixo, né, para saber como ela tá aí, né? Então, assim, amados, né, nesse tempo da graça de Deus, né, todos nós somos chamados ao pastoreio, né? Primeiro, né, nós precisamos, né? Ninguém nasceu sabendo. Eu também não sei, né, a gente não sabe, né, tudo o que fazer. Mas assim, irmãos, a gente agradece a presença de cada um de vocês. Tenham que o pastoreio é algo que é guiado pelo Espírito. Se colocar a serviço e deixar que o Espírito Santo guie, porque as ovelhas são do Senhor e Ele cuida. Por mais que a ovelha não queira naquele momento, é o Espírito Santo que vai guiá-la, é o Espírito Santo que vai fazer,